Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 2. Nós iremos ler todo o capítulo, são 17 versículos. Louvado seja Deus. A epigrafia aqui da minha tradução diz: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Leiamos. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Quero fazer uma oração nesse momento. Nessa oração vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude, glória a Jesus, a exposição desta palavra e prepare os corações. Eu pedi oração pela minha irmã. Antes da gente ir para casa, eu fui na casa dela, que ela voltou para os caminhos do Senhor. Eu, Weber, o pastor Cabelo, a pastora Bruna, a gente foi lá, dando uma palavra a ela, ela voltou para o Senhor. Amém. Vamos orar. O Diácono Batista está informando que esteve visitando a irmã de sangue dele e ela voltou para os caminhos do Senhor. Então, graças a Deus por isso, e que você que está nos assistindo, ou que ainda vai assistir essa mensagem, pois nós iremos também publicá-la no YouTube, você possa abrir seu coração para receber a palavra de Deus, e que o Espírito Santo, ele prepare os corações nesse momento, para que você possa receber de bom grado, seu coração seja aquela terra boa, que recebe a palavra, que recebe a semente, e essa semente ela possa germinar, nascer,
frutificar, em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, te oramos nesse momento e queremos nesse momento te agradecer por esta oportunidade de podermos, Senhor, neste momento, meditar na tua palavra. Para isso, meu Deus, nós reconhecemos e contamos com a ajuda do teu Espírito Santo. Até porque, Senhor, nós iremos aqui, Senhor, nesta noite, estudar, meu Deus, uma doutrina complexa, difícil, meu Deus, e a doutrina da escatologia, onde há muita, Senhor, especulação nos dias de hoje, mas como o apóstolo Pedro escreveu, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós não venhamos, Senhor, aqui, meu Pai, expor a nossa parte, ou tentar, meu Deus, interpretar, meu Pai, de maneira, Senhor, particular, Senhor, de maneira conveniente, mas que nós possamos sujeitar-nos ao Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito Santo ensine através da vida do Teu servo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, eu peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas no texto que nós lemos, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Dentro da exposição deste capítulo, nós queremos abordar aqui alguns temas, né? Dentro deles também outros subtemas, mas os temas que nós queremos, os temas centrais que queremos abordar são eles: o arrebatamento da igreja, o anticristo, a grande tribulação e a vinda de Jesus em glória. Portanto, amados irmãos e irmãs, quando nós falamos de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, nós, como até agora há pouco em oração, pedi a Deus, baseado, respaldado na palavra de Deus, quando diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que isso quer dizer? Não posso interpretar uma profecia bíblica baseado naquilo que eu acho, ou que eu particularmente acredito, convenientemente, mas como o apóstolo Pedro prossegue dizendo, mas os homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram. Então, para a gente entender, a gente precisa, Diácono, nos aproximar da palavra de Deus com humildade, com temor, reverência e submissão. Operador Gleber, Diácono Batista, ao Espírito Santo de Deus, já que foi ele quem inspirou os apóstolos, os profetas a escreverem. Então, muita gente lê a Bíblia de maneira natural e acaba tecendo suas próprias interpretações particulares, baseado naquilo que elas acham, ou que até mesmo especulam. Eu ouvi um homem de Deus dizer por esses dias, eu concordo com ele, que muito do que se prega de escatologia hoje em dia tem sido bastante especulativo. As pessoas pressupõem, acham, imaginam. Porém, como eu ouvi também outro homem de Deus, porque é assim, ninguém sabe mais do que ninguém. Eu aprendi que o conhecimento ele tem 3 pontos: ou ele é herdado, ou pesquisado, ou revelado. Então, boa parte do conhecimento que a gente tem, ou foi pesquisado, ou que pesquisamos, ou que herdamos, alguém passou para a gente, aprendemos com alguém, ou Deus nos revela. Então a gente aprende uns com os outros. Então, como eu estava dizendo, mas é um assunto abrangente, e é preciso a gente ouvir, como você está ouvindo agora, com atenção e com o coração aberto,
e você fazer como a igreja de Bereia, como os cristãos bereianos, examinar se o que está sendo pregado, ensinado, condiz com a palavra de Deus. Porque tem verdades que são verdades que chamamos de verdades fundamentais. Um exemplo, a vinda de Jesus é uma verdade fundamental e, portanto, indiscutível. Não há o que se discutir quanto à vinda de Jesus. Ninguém pode negar, contrariar os fatos. Porque nós temos capítulos inteiros, como Mateus 24, que é conhecido como o sermão escatológico, que Jesus pregou, Marcos 13, e livros inteiros que tratam centralmente da vinda de Jesus, como a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, acompanhe meu raciocínio. A vinda de Jesus é uma verdade fundamental, mas não pode discutir. Mas existem chamadas verdades paralelas. Por exemplo, como ela se dará. São coisas que são discutíveis. Porque tem gente que crê na vinda de Jesus, mas não em forma de arrebatamento. Não crê no arrebatamento secreto, como nós particularmente cremos no arrebatamento. E vamos aqui trabalhar o arrebatamento. Mas isso não quer dizer que aquele que não crê que Jesus arrebatará a igreja, mas crê, pastor, isso parece contraditório, mas não é contraditório. É porque tem gente que crê e foi ensinada que Jesus vai voltar e crê na vinda de Jesus, mas não em forma de arrebatamento. Que a vinda de Jesus será visível para todos, enfim. Isso não quer dizer que Jesus vindo arrebatar a igreja, aquele que não acreditava no arrebatamento, mas na vinda visível, ele não possa ser arrebatado. Porque ele creu na vida de Jesus. Mas ele foi ensinado que não existe arrebatamento secreto. E eu quero aqui, a princípio, falar do arrebatamento. O arrebatamento, porque, primeiro aqui, trazer algumas alegações que aqueles que não creem no arrebatamento costumam fazer. Por exemplo, alguns alegam que o arrebatamento não é bíblico, porque o nome não existe na Bíblia, a nomenclatura arrebatamento. Não, isso não existe na Bíblia, arrebatamento. Só que, se fosse assim, se a gente usar isso como pretexto, a palavra cigarro não existe na Bíblia. Vocês já encontraram cigarro na Bíblia? Isso me dá o direito de alguém poder fumar cigarro, se ela não existe. Uma certa feita até alguém, uma ex-colega de trabalho, alegou: Gemberg, eu até li a Bíblia, agora eu não consigo conceber na minha cabeça que Deus não vai me levar para o céu só porque eu fumo meu cigarrinho. Eu não faço mal para ninguém, até porque eu já li a Bíblia de capa a capa e não vi a Bíblia falando de cigarro. Eu disse: a Bíblia fala sobre cigarro. Eu disse: não, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, não encontrei a palavra cigarro. Ah, você não encontrou a palavra cigarro. Isso não quer dizer que a Bíblia não condene, não proíba. Você já leu a primeira carta aos Coríntios? Já. O que é que diz lá no capítulo 3, versículo 16? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se alguém o destruir, Deus o destruirá. Você percebeu que a Bíblia está falando de cigarro aí? Não. Como é que a Bíblia fala de cigarro? Quando você está fumando, você está destruindo seu corpo? Ou sua cabeça? Está ou não está destruindo seu corpo? É, mas eu fumo pouco. Não importa se você fuma um cigarro por dia ou uma carteira de cigarro ou mais. Quando você está fumando, você está destruindo seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então veja que, de maneira subconscientemente, a palavra de Deus está falando de cigarro, de algum tipo de vício que destrua o nosso corpo, que não foi criado para ingerir fumaça, mas o ar criado por Deus. Então, afirmar que o arrebatamento não existe, porque essa palavra não existe na Bíblia, é como dizer que a Trindade não existe, que nós somos trinitarianos. Você que está assistindo essa pregação, seja pela página da igreja,
ou depois pelo nosso canal no YouTube, nós somos trinitarianistas. Nós cremos no Deus Trino, não cremos em três deuses, cremos em um único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em base bíblica nós temos de sobra a comprovar, mas eu gosto sempre de citar o episódio do batismo de Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo foi visto na forma corpórea de uma pomba, já são dois, e em seguida uma voz ouviu-se do céu e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então perceba que já são três. Eu não vou entrar nesse método, mas só mais um texto lá de Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, diz a palavra de Deus que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Então, nós cremos, nós somos trinitarianistas, cremos na doutrina da Trindade, apesar de que alguém também alega e diz assim: essa palavra não existe na Bíblia, mas a sua evidência, a evidência dessa nomenclatura, que não é o mais importante, alguém até vai dizer, isso aí foi criado em um concílio de Roma, enfim, isso é termo pagão. O mais importante não é a nomenclatura, é a evidência dela, a evidência do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então dizer que o arrebatamento não é bíblico, porque essa nomenclatura nós não encontramos na Bíblia, mas nós temos aqui na primeira carta, eu quero ler aqui, a carta anterior, a primeira carta aos Tessalonicenses, é só uma palhinha aqui sobre o arrebatamento, capítulo 4, versículo, para contextualizar, vamos ler a partir do 13, do 13 ao 18, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Atenção ao versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu contextualizei, mas o que eu queria pegar aqui é a palavrinha-chave do versículo 17, que é a conjugação verbal arrebatados. Seremos arrebatados. A palavra arrebatados, vou convidar aqui o diácono, já profetizando, né? Cooperador Gleber, vem cá, por favor. Tem algum papel aí na sua Bíblia que a gente possa amassar? Se a gente tiver, eu vou pegar um papel aqui. Pode vir aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Observe aqui. Fica aí. Então, eu vou entregar esse papel aqui para o cooperador Gleber. Ele está com ele. Um significado aqui simples, comum, do que é arrebatamento, do que quer dizer arrebatamento. Uma coisa eu pedi ao cooperador Gleber, por favor, me passe essa folha, e ele gentilmente me passar essa folha. Vocês podem dizer que eu arrebatei a folha da mão dele? Não. Vocês podem dizer que a folha foi arrebatada? Não, porque eu pedi educadamente e ele me entregou. Agora, outra situação, eu não peço para ele a folha, mas eu faço isso aqui, ó. Levanta mais a mão aí. Isso. Uma coisa, sem que ele menos espere, eu faço aqui.
Eu fiz o quê? Eu arrebatei. Isso é um arrebatamento. Glória a Deus. O sentido comum da palavra. Arrebatamento. Arrebatar. Tirar com força e bruscamente. Então, muito obrigado. Pode voltar lá. Então, um significado comum da palavra arrebatamento é esse. Seremos arrebatados. Seremos tirados com força. Mas no original do grego aqui, que foi escrito no Novo Testamento, o termo arrebatados vem do grego harpazo, que quer dizer livrados de um perigo iminente. É isso que quer dizer. Livrados de um perigo iminente. Então, ao contrário do que outros alegam também, não creem no arrebatamento, porque a doutrina do arrebatamento ela é fruto da mente de uma adolescente chamada Margaret MacDonald. Quem criou essa doutrina do arrebatamento foi Margaret MacDonald. Se Margaret MacDonald, apesar da pouca idade que tinha, era adolescente, ela teve esse entendimento, glória a Deus e graças a Deus por ela ter tido esse entendimento. Agora, não foi ela que inventou. Não é invencionismo de Margaret MacDonald. Quer ver outra alegação que fazem? E vamos já para os textos. Já dizia o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, que era o doutrinador, consultor doutrinário das Assembleias de Deus, uma doutrina bíblica para ter base, precisa estar fundamentado pelo menos, no mínimo, 3 textos, certo? Então vamos lá, nós vamos já para os textos. Mas outros alegam que não existirá arrebatamento, porque o que é que prega o arrebatamento? O que é que ensina? Que a igreja vai ser tirada da face da terra para ser poupada ou livrada do período mais sombrio de toda a face da terra, toda a história da humanidade, a chamada grande tribulação e governo do anticristo. E o que é que alguns alegam? Até pregadores, pastores renomados, conceituados. Porque lembra que eu disse no início? Existem verdades fundamentais e verdades paralelas, mas alguns não querem sequer discutir no sentido de trocar ideia. Eles pregam suas verdades como se elas fossem absolutas. Então tem gente com muita veemência dizendo: não existe essa história de arrebatamento. Quem prega arrebatamento para vocês está enganando. Isso é farsa. Por que Deus vai poupar a igreja da grande tribulação se Ele não poupou os apóstolos de serem perseguidos, torturados, mortos? Por que a igreja vai escapar da grande tribulação? Pensar assim é dizer que a igreja é melhor do que os cristãos primitivos dos primeiros séculos, que foram terrivelmente perseguidos pelos imperadores romanos. A igreja é melhor do que esses cristãos que não foram poupados dessas perseguições? Vamos com calma. Observe. Perseguições a igreja sempre sofreu e sempre sofrerá. Dizer que a igreja hoje não é perseguida é ser injusto, é faltar com a verdade. O que acontece é que num país como o nosso, o país do Brasil, e graças a Deus por isso, a perseguição não é corporal, não é física, no sentido de agressão, de tortura, de morte. Mas aqui nós sofremos uma terrível perseguição sutil no campo da ideologia. Porque a igreja pregando e dizendo o que é certo, e o mundo dizendo que o que é certo é errado, e o que é errado é certo. Isso é perseguição. Dizer que a igreja não é perseguida é de uma completa ignorância, porque estima-se que cerca de 50 mil cristãos são mortos anualmente em todo o mundo. Eu não estou falando que morrem, são mortos, suas vidas são tiradas. Depois você pesquisa a chamada janela 10/40, lá no extremo Oriente Médio, países que perseguem e matam cristãos.
Mas se você viver assistindo só Jornal Nacional, você não vai descobrir isso nunca. Porque a mídia não passa, a grande mídia não passa. Mas que cristãos são perseguidos em volta do mundo são. Os países que mais mata cristãos, seja católicos, evangélicos, é o país da Nigéria, no continente africano. Cristãos são mortos a pauladas nos dias de hoje. Cristãos são crucificados nos dias de hoje. Cristãos são queimados vivos nos dias de hoje. Então nós que cremos no arrebatamento, não cremos no arrebatamento porque simplesmente Deus vai nos poupar de perseguição. Porque perseguição a igreja já sofre, meu filho. Então é muita precipitação de alguém alegar que o arrebatamento é farsa, porque quem prega o arrebatamento está enganando as pessoas, porque a igreja não é melhor do que os cristãos. Perseguições, a igreja até os sofre. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque uma coisa é perseguição, outra coisa é juízo de Deus. Glória a Deus. A igreja não vai ser arrebatada, tirada da terra, para ser poupada de perseguição. Os irmãos estão entendendo? Amém. Porque ela já é perseguida. Glória a Deus. Ela vai ser tirada do juízo, da ira, dos castigos de Deus. Porque a grande tribulação é juízo de Deus para pecadores impenitentes. Isto é, pecadores que não se arrependeram, gente que zombou de Deus, gente que escarneceu da fé, gente que desprezou o Evangelho. Então ser arrebatado não quer dizer ser poupado de perseguições, porque vai ter perseguições, mas é ser poupado do juízo de Deus. O diácono Antônio até compartilhou, nosso grupo da igreja, uma reflexão quanto a isso, muito importante e interessante. E só parafraseando a reflexão que o irmão fez, essa não é a primeira vez que eu prego 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aqui no Jardim das Palmeiras é a primeira vez usando esse texto como base. A gente já pregou em alguns lugares. Mas a guisa de ilustração, eu costumo dizer: qual é o noivo? Observe, nós somos noivo de Cristo, sim ou não? Sim. Jesus é nosso noivo. Nós estamos aguardando Ele para nos casar com Ele, aleluia. Aleluia. O nosso Deus e Pai é o Pai do noivo, e nosso Pai também. Como é que um noivo, sabendo que sua noiva está num determinado lugar, onde ali sua noiva é perseguida, sua noiva é afrontada, sua noiva chega a ser humilhada por causa do seu relacionamento com seu noivo? Muita gente quer fazer ela desistir desse compromisso. Muita gente quer tentar convencer ela de que o noivo esqueceu dela, ou que não vai voltar. Glória a Deus. Que é conto de fadas, é fábula. Querem fazer de tudo para que a noiva desista do compromisso de noivado. Oh, glória a Deus. Mas aí o noivo vai e envia um amigo Oh, glória a Deus. para ajudar, incentivar, encorajar a sua noiva a guardar o noivo. Você sabe o que eu estou falando? A igreja é o noivo, Jesus é o noivo, Deus é o pai do noivo, o Espírito Santo é o amigo do noivo, como diz Apocalipse 22. Só que vai chegar uma hora que depois do pai do noivo tolerar essas afrontas, essas perseguições, essas humilhações, vai chegar uma hora que o pai do noivo vai vingar a humilhação sofrida pela noiva. Vai fazer o quê? Vai até matar. Não se assuste.
Porque Deus é um que mata, mas não é assassino. Porque Ele é o dono da vida. Ele dá e Ele tira. Ele vai prestar contas. Ele vai vingar, vai cobrar as humilhações sofridas pela noiva do seu filho. E vai destruir os perseguidores da noiva. E vai mandar fogo, vai mandar saraiva, vai... Como nós conhecemos os juízos dispostos no livro do Apocalipse, quando os selos são abertos, as 7 trombetas são tocadas, os 7 trovões, as 7 taças da ira de Deus, qual é o noivo que, sabendo que haverá destruição no lugar onde a sua noiva está, não vai tirar ela, sabendo que o Pai está irado com os inimigos da noiva e do noivo? Qual é o noivo que, amando sua noiva, não vai tirar ela, não vai arrebatar ela antes que o Pai desça com juízo, com castigo? Porque, vamos à palavra de Deus. Pastor, até interessante sua conjectura, mas Bíblia, eu estou esperando Bíblia. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu estava tentando lembrar aqui, texto lá de Romanos, a carta aos Romanos, que Paulo escreve que Deus não nos destinou para a ira. Eu não estou lembrado da referência no momento. Mas se até a conclusão dessa palavra a gente se lembrar, a gente vai trazer. Mas vamos aqui ler alguns textos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esses textos aqui são incríveis. Incríveis. Certo? Mas antes vamos para Mateus. Perdão, vamos primeiramente para Mateus capítulo 24. Né? Mateus capítulo de número 24. Pastor, quer dizer então que... Como é que fica os textos que diz que todo olho verá, como lá Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Nós vamos já chegar lá. Primeiro estamos trabalhando o arrebatamento. E dizer que o arrebatamento será invisível para o mundo. O arrebatamento será invisível para o mundo e somente visível para a igreja, para os salvos, que serão arrebatados. Diferenças do arrebatamento para a vinda de Jesus em glória, que a gente pode adiantar. Primeiro, o arrebatamento será invisível para os perdidos e visível para os salvos. Segundo, no arrebatamento, Jesus para onde? Nos ares. E dos ares arrebata seu povo, sua igreja. Glória a Deus. Segundo a vinda de Jesus em glória, ele descerá e pisará com seus pés no Monte das Oliveiras. Nós vamos conferir essa referência ainda lá em Zacarias, no livro do profeta Zacarias. Então, no arrebatamento, ninguém vai ver Jesus. Dos perdidos, dos ímpios, dos que ficaram, somente a igreja verá Jesus. Mas no final da grande tribulação, aí sim vai se cumprir Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Mas o todo olho verá não se aplica ao arrebatamento. Pastor, onde é que está o arrebatamento em Mateus 24? Eu conheço Mateus 24. Primeiro, do versículo 1 ao 14, Jesus fala do princípio das dores. E aqui quero fazer uma observação e dizer, irmãos, que nós não podemos afirmar que essa pandemia que está acontecendo é o fim. Porque quem conhece as Escrituras Sagradas sabe que não é o fim. É princípio das dores. É um forte sinal, sim, do chamado período princípio das dores. Mas fim é fim. Quando a gente fala de fim é fim. Não é o fim ainda. Jesus vem. Pode vir hoje? Pode. Mas, dentre os vários sinais que identificam esse período chamado princípio das dores, está no versículo 7 as pestes, né?
pestilência, não pode se incluir essa pandemia. Mas você não pode ficar. Observe que os discípulos perguntaram no versículo 3: que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? São duas situações distintas: vinda e fim do mundo. Então vamos lá. Mas onde é que fala do arrebatamento, Mateus 24? Vamos comigo até o versículo 27. Versículo 27. Aí eu vou continuar lendo com vocês 28, 29 e 30. Mas a princípio 27 o que é que diz? Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe, Jesus está falando de uma vinda repentina, porque o relâmpago, ele acontece em frações de segundos. Eu não vou trazer um cálculo exato aqui de quantos segundos leva, se é que chega a levar um segundo, ou são frações de segundo. Mas primeiro Jesus está falando de uma vinda como relâmpago, repentinamente. No 28 ele diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Pastor, não está forçando o texto não. Não, meu querido, eu não estou forçando o texto não. Jesus vai falar de duas situações distintas aqui. Primeiro do arrebatamento, no versículo 27. Depois que o arrebatamento acontece como relâmpago, a ver se no 29 não está aí, de maneira enxuta. De maneira enxuta, o período da grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Referências a juízos desencadeados quando no tocar da quarta trombeta, no Apocalipse 8, estão aqui no versículo 29. 27 fala de uma vinda como relâmpago. Eu não estou forçando o texto. 29 fala de dias obscuros. Isso é grande tribulação. E o 30? Olha o 30 aí, final da grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Só observa um detalhe curioso lá no versículo 28, diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Jesus poderia usar uma outra ilustração, mas ele usa uma ilustração de um cadáver para falar de um ajuntamento. Porque se tem um cadáver, quando você vai passando pela rua e você vê um monte de urubu sobrevoando, você pressupõe que naquela região tem algum cadáver, está se ajuntando. Mas pastor, querer comparar a vida de Jesus com o cadáver? Olha, ele comparou sua vida como ladrão, não no sentido pejorativo da palavra. Ele se comparou a vida dele como ladrão. Se o pai de família soubesse a que hora haveria um ladrão de roubar a sua casa, ele se prepararia, se resguardaria. Ele está falando no sentido de a forma que ele virá. Ladrão não avisa: e amanhã eu vou roubar a sua casa. Jesus, ao contrário, até avisa que vai voltar, só não diz o dia e a hora, mas deixou sinais para a igreja ficar antenada, apercebida, atenta. Glória a Deus. Quanto da proximidade e iminência desse grande evento e acontecimento. Sim. Então está Colossenses 5:9. Destinou para isso. Pronto. Mas
tem outro texto paralelo de Romanos que eu não estou lembrado agora. 5:9, Romanos. Então vamos saindo de Mateus. Os irmãos compreenderam isso? Primeiro ele fala de uma vinda como relâmpago. Como relâmpago de Água Batista. Me faz lembrar do que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Um abrir e fechar de olhos. Não é no fechar e abrir, Diácono Luciano. Porque quando eu fecho, eu posso demorar a abrir. Quando eu fecho, eu posso cochilar. Quando eu fecho os olhos, eu posso adormecer. É não abrir, o olho está aberto para fechar. Alguém calcula 1/1000º de segundo. É o tempo que Jesus gasta para tirar ela daqui da terra. Vai dar tempo nem do diabo tramar como segurar ela. Ele vai vir arrebatar. E seremos arrebatados. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então vamos a Romanos. Louvado é o teu nome. Carta aos Romanos, capítulo 5, 9 e 10. Capítulo 5. Esse texto mesmo. Lembrei da referência agora. Muito obrigado. Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Repita comigo: salvos da ira. Salvos da ira. Não é salvo da perseguição, não, irmão, está escrito. É salvos da ira. Uma alusão à ira vindoura. Da ira de Deus. Vai acompanhando aí. Glória a Deus. 10 para 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, oh glória, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode dar uma glória para Jesus? Aleluia. Louvado Contra seja fatos não há argumento. Aleluia. A doutrina do arrebatamento é uma doutrina coesa. Glória a Jesus. Essa história de forçar texto não. Repito. Depois as pessoas foram chegando depois você volta para assistir a mensagem do início. Mas a questão aqui não é ser salvo, não é ser poupado de perseguição, porque até hoje a igreja o é. Mas a grande tribulação é juízo sobre pecadores impenitentes, não apenas perseguição, por sinal já acontece. Vamos para outro texto. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou esperando Jesus do céu. Glória a Deus. E Jesus vai me livrar, não é de perseguição não, porque ele mesmo diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Já somos perseguidos. É claro que a perseguição durante o período tribulacional vai intensificar, vai aumentar incomparavelmente contra os que se recusarem a adorar o anticristo, claro que sim. Mas é Bíblia, irmãos. Jesus, que nos livra da ira futura. E que ira futura é essa? Ele está falando, se não da grande tribulação. Vamos para outro texto. Capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não adianta vir dizer, não, a ira aqui é ira sentimento. Não, aí é descontextualizar. O contexto aqui está falando da ira de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver outro texto? Mas ainda aqui no capítulo 5, porque do que trata em suma a primeira carta aos Tessalonicenses? Senão sobre o arrebatamento da igreja. Quando nós chegamos à segunda carta, porque na primeira carta vai tratar de uma inquietação que estava acontecendo no seio da igreja de Tessalônica, que os irmãos estavam sendo perturbados acerca do que poderia acontecer na vida pós-morte, pós-túmulo. Estavam ficando sem esperança. Alguém começou a pregar e disseminar: morreu, acabou, aniquilação. Aí Paulo vai agora, de maneira muito peculiar aqui nessa carta, tratar da questão da ressurreição e da vinda de Cristo, que diz respeito ao arrebatamento, primeira fase, onde Paulo está dizendo em outras palavras, lá no versículo 13 ao 18, ei irmãos, aqueles que já morreram, não fiquem perturbados não. Vocês não creem que Jesus morreu e ressuscitou? Se vocês creem na ressurreição de Jesus, creia, Deus vai ressuscitar eles também, na ocasião do arrebatamento. Porque quem já morreu salvo, quem está em espírito na glória, quando da ocasião do arrebatamento, vai ressuscitar com um corpo incorruptível, imortal. Você lê isso bem explicado lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 até o 58. Fala dessa transformação do corpo, tanto dos que já morreram, como também do corpo dos que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento. Todos os nossos corpos serão transformados. E como Paulo também escreveu na carta aos Filipenses capítulo 2, o nosso corpo abatido será transformado num corpo glorioso, como é o corpo dele. Nosso corpo de humilhação, que adoece, que contrai enfermidades. Esse quer dizer um corpo abatido, corpo que foi mazelado por causa da entrada do pecado no mundo. Nosso corpo vai ser transformado. Olha a curiosidade de uma criança. Meu menino mais velho, Benjamin, ele correndo, feriu o joelho. Ele está com uma ferida no joelho. Ele estava perguntando para mim ontem. Meu pai, ele tem dessas perguntas: quando a gente for para o céu, se Jesus voltasse hoje, aí lá no céu ia ficar com essa ferida me incomodando? Eu digo, jamais, meu filho. O corpo será transformado. Outra vez ele perguntou: e o cachorro, quando Jesus voltar, vai ficar para a grande tribulação? Eu digo, vai ter que ficar aí. Mas a gente sobe, em nome de Jesus. Então isso vai ter um corpo transformado. E é interessante as últimas recomendações de Paulo aqui no final da carta de 1 Tessalonicenses. Se ele trata do arrebatamento de Aconselho, no final de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai dizer como é que a gente deve aguardar esse arrebatamento. Como? Recomendações finais. Versículo 12: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Isso aqui é como esperar o arrebatamento, irmãos. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguis sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Aleluia. Alegrai-vos sempre. Como é possível, pastor, se alegrar em meio a essa situação? É possível, irmão, com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, pela comunhão, na oração, na consagração,
O Espírito de Deus nos dá alegria. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19, não extingais o Espírito. Aqui a gente prega sem demagogia e nem querendo se gloriar. Umas 2 horas aqui nesse versículo 19, não extingais o Espírito. É o que vinha acontecendo por esses dias em muitos lugares. Aleluia. Até pastores. Extingar quer dizer apagar, tentando impedir a manifestação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Se é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, se é o Espírito Santo que intercede por nossas orações com gemidos inexprimíveis, se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se é o Espírito Santo que distribui dons espirituais, se é o Espírito Santo que batiza com fogo, se é o Espírito de Deus que traz ânimo, alegria para a igreja, como é que a gente vai apagar o Espírito? Não desprezai as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, Glória a Deus. para a vinda de nosso Senhor Jesus Glória, Cristo. aleluia. É assim que devemos aguardar o Aleluia. arrebatamento. E para concluir esse subtópico aqui, vamos para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como guardaste a palavra da minha paciência. Você tem guardado a palavra da paciência, você tem sido paciente, você tem perseverado. Jesus promete também nos guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, se depois dessas referências bíblicas alguém continua não crendo no arrebatamento, aí é com você e Deus. Mas contra fatos não existe argumento. Então, se na primeira carta Paulo instrui os irmãos quanto aos mortos que morreram, salvos em Jesus, Deus vai ressuscitá-los na ocasião do arrebatamento da igreja. Se ele discorre principalmente sobre a questão do destino pós-morte, tratando sobre o arrebatamento, a segunda carta ele vai escrever com outro objetivo. Os irmãos agora já estavam inquietos, já estavam perturbados, como o texto diz aqui. Porque se na primeira Paulo instrui eles para que tenham esperança que Jesus vai voltar para arrebatá-los, agora estão inquietos. Vai acontecer. Quando é que vai ser o dia de Cristo? É importante explicar aqui que o dia de Cristo não é o arrebatamento. O arrebatamento é a vinda de Jesus exclusivamente para a igreja, para os salvos. O dia de Cristo é no final da grande tribulação. Então tinha gente inquietando os Tessalonicenses, que já era o fim do mundo. Veja como essa palavra é emblemática. Como tem muita gente perturbada, atônita, perplexa com tudo isso que está acontecendo. Chegou o Apocalipse, e eu ouvi uma expressão recentemente que para mim encaixa como uma luva pelo que estão vivendo. Deus está só fazendo um ensaio. É só o ensaio do fim do mundo, viu o que está acontecendo? Não é o fim do mundo ainda não. Se o povo já está desesperado com o que está acontecendo, imagina quando começar os juízos da grande tribulação. Aleluia.
está acontecendo, irmão. Não quero menosprezar a gravidade da situação. Nós somos solidários. As vítimas, muita gente está morrendo. Mas me entenda, por favor, o que está acontecendo é mamão com açúcar comparado aí do que vai acontecer ainda aqui para frente. Glória a Deus. É café pequeno. Misericórdia de nós. Quem lê o Apocalipse sabe. Eu não quero aqui fazer uma crítica destrutiva, mas construtiva. Nós não estamos começando a pregar o Apocalipse agora, não. Por mais que alguém alegue, pastor, fica pregando o Apocalipse, fica pregando fim dos tempos. E se tudo normalizar com o decorrer do tempo, mais que demora as coisas normalizarem, a possível recessão, a evidente recessão econômica que vai acontecer, seja controlada com o decorrer dos meses ou anos, como é que fica quem disse que Jesus ia voltar? E é perca de tempo dizer que Jesus vai voltar? Foi perca de tempo alertar a igreja que Jesus pode voltar agora? Não será perca de tempo, mas será leviano aquele que vendo o que está acontecendo, ignorar, achar que isso aí é tudo normal, não tem nada a ver com as profecias bíblicas. Então não fique alarmado, não fique desesperado, porque não é o fim do mundo ainda não. A hora que Deus está fazendo um ensaio para o fim do mundo, começou o ensaio. Isso aí é só a ponta do iceberg. Nós passamos aqui aproximadamente um ano mergulhando o Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E no ano passado, 2019, por vezes aqui na igreja, eu chamei a atenção dos irmãos para o seguinte: os irmãos observaram como tem sido pregado sobre a vida de Jesus ultimamente? Antes de tudo isso acontecer, a gente fez essa observação aqui. Eu tenho observado, eu não sou muito velho, mas também tem algum tempo de fé. Então posso dizer que há uns 20 anos atrás, o Tiago Batista sabe o que eu estou falando. O que mais pregava era sobre a vida de Jesus. O que mais pregava era sobre a vida de Jesus. Arrebatamento, grande tribulação, enfim, no decorrer do tempo, a frequência foi diminuindo. Mas agora, por último, 2018 para 2019, eu comecei a observar, rapaz, muita gente, pregador que eu conheço, renomado, voltando, pastores, midiáticos, voltando a pregar sobre a vida de Jesus, sobre o fim dos tempos. Eu disse, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que. Cruzada era mais do que pregado. Eu digo, rapaz, os irmãos observaram isso? Irmãos, isso não é coincidência. Aí veja aí o que está acontecendo. É o Espírito Santo. Não me venha chamar de sensacionalista, não. E dizer que eu estou pregando teoria da conspiração, não. Estou pregando escatologia. Está escrito lá no capítulo 22. Não seles as palavras desta profecia, mas fala. Quer dizer, não posso fechar o Apocalipse, ignorar e deixar de poeirar, não. Tem que ser pregado. Glória a Deus. Tem que ser pregado. Deve ser pregado. Agora estava acontecendo essa perturbação dentro da igreja de Tessalônica. Se antes eles estavam sem esperança, agora eles estão perturbados, inquietos. O fim do mundo está chegando e pós. Calma. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 1 do capítulo 2, e pela nossa reunião com Ele. Glória a Deus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Opa, pastor, Paulo está dizendo que o dia de Cristo não estava perto. O dia de Cristo não é o arrebatamento.
O dia de Cristo é o dia que ele vem colocar ordem aqui nessa casa aqui, chamada Terra. Depois que a noiva festejar com ele durante os 7 anos, paralelamente aqui de grande tribulação para quem está na terra, mas de festa de casamento lá no céu, lá na glória com ele. Aleluia. E dentro da cultura do contexto judaico, a festa de casamento geralmente durava 7 dias. Tudo isso tem um simbolismo profético. 7 dias de duração. Como está escrito lá em Daniel capítulo 9, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, o anticristo. Ou seja, essa semana, semana de anos, semana profética de anos. Enquanto aqui na terra é 7 anos de tempo, lá em cima a gente não sabe, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pode ser 7 anos, pode ser 7.000 anos. A gente lá festejando, Glória a Deus. se alegrando na presença de Deus o Pai, com Cristo Jesus. Mas depois, passada a grande tribulação, aí vai se cumprir a visão lá de Daniel. Aliás, do sonho de Nabucodonosor, a pedra que vai ferir os pés da estátua, e vai tomar uma proporção de todo mundo. Jesus vai implantar seu reino, julgar as nações e implantar o seu. Observe que isso aqui é um resumo do resumo, certo? Há muita coisa para se extrair, mas de maneira resumida, estamos tratando do arrebatamento. Agora vamos para o anticristo, a grande tribulação e o anticristo. Olha só, versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Já tem muita gente sendo enganada. Relativização das profecias bíblicas, teologia da libertação. Não, as profecias do Apocalipse não podem ser interpretadas literalmente. O próprio preterismo prega. Isso aí já aconteceu, tudo já aconteceu já. Não existe esse negócio de grande tribulação, de anticristo, né? Mas vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Irmãos, observe. Por que anticristo? Quando a gente fala de anti, a gente está falando do que é contrário, do que é oposto, do que é antônimo. Então, o anticristo, ele é o opositor de Cristo, o contrário de Cristo. E assim como Deus levantou os profetas veterotestamentários para pregar sobre a vinda futura do Messias, a pregação sobre o Messias, profecias sobre o Messias, há uma pregação também como forma de preparação para a chegada dele, pelos seus agentes. Essa pregação se chama apostasia. O que quer dizer apostasia? Apostasia quer dizer abandono da fé, distanciamento da fé. Lembra que a fé é um dos rudimentos da doutrina de Cristo? É doutrina básica de Cristo, a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente fala de fé aqui, abandono da fé, fé é muito mais do que é crer, do que acreditar, um estilo de vida. Fé, confiar em Deus, viver segundo a vontade dele. Então, a apostasia já está sendo propagada no mundo. Quantos que outrora comungavam dessa fé que nós temos, cremos, que hoje, para eles, o Evangelho, Bíblia, não crê mais na inspiração da Bíblia Sagrada. Alguns até deixaram de crer que Jesus é o Salvador. Alguns deixaram
o cristianismo e rumaram para o judaísmo ortodoxo, taxando Jesus de impostor, que Jesus é um falso Messias, que o Messias ainda vai vir. Eu vi pastor renomado aqui no Brasil, judeu messiânico, que era um judeu messiânico, cria Jesus é o Messias, é o Messias, e hoje deixou de crer. Era beberrão, um camarada era beberrão. Chamando Jesus de beberrão, né? Apartou-se da fé e está esperando o Messias vir de novo. Isso é apostasia. Antes que venha a apostasia já aconteceu, está acontecendo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aqui nós temos algumas características do anticristo. Mas vamos lá, eu fiz aqui, falando de apostasia e dos agentes da apostasia, eu quero rapidamente aqui para a primeira carta de João. Primeira carta de pastor, como é que eu posso identificar os agentes da apostasia? Um agente da apostasia. 1 João, capítulo 2, versículo 18 a seguir. 1 João, capítulo 2, versículo 18 a seguir, diz assim: filhinhos, é já a última hora. Opa, é já o quê? Na hora. A última hora. Se João escreveu isso há 2000 anos atrás, se já era a última hora, por que chamar os pastores, os pregadores de escatologia dos tempos atuais de sensacionalistas? João foi sensacionalista porque disse que era a última hora, há 2000 anos atrás. Mais 2000 anos se passaram. Será que agora que não é a última hora? Mais ainda? Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, guarda aí, o anticristo, também agora, está falando do tempo presente dele, muitos se têm feito anticristos. Está vendo? O anticristo e os anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Não usa isso aqui, irmão, para quem se afastou dos caminhos do Senhor, não. Para daqueles que apostataram da fé, estão pregando contra o Evangelho, contra Jesus. Certo? Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem um Pai. E aquele que confessa o Filho tem também um Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, só abrindo um parênteses aqui, versículo 23. Lembra quando Jesus disse em João capítulo 14, versículo 7 ao 11, que ia para o Pai? Filipe, um dos discípulos, pediu: Jesus, mostra-nos o Pai. Aleluia. Qual foi a resposta de Jesus para Filipe? Filipe, comigo. Estou há tanto tempo convosco e não me conheceste. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, como é que você identifica a mensagem da apostasia? Principalmente quando se nega Jesus, o Cristo, que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador do mundo. Porque João 3,36 diz: aquele que crê no Filho terá vida, mas aquele que não crê no Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se alguém bate na sua porta lá e tenta dizer que Jesus é só mais um profeta que foi enviado por Deus, ele não é o Filho de Deus, não é o Salvador do mundo, é anticristo. Porque como Deus levantou profetas no passado para anunciar a vinda do Cristo, Satanás levanta
falsos profetas para anunciar a vida do anticristo. Ele é o contrário do Cristo. 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez. Aleluia. A vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Observe. Não tem necessidade de que alguém ensine. Destes agentes. Dos anticristos. Não é que você não possa ser ensinado por alguém sobre a palavra de Deus. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você ouviu falar em Blue Beam? Blue Beam, projeto Blue Beam? Tem muita gente que não pode ver um vídeo de uma suposta aparição de anjo e já passa adiante, olha o final dos tempos, os sinais. Não é por aí não. Não é por aí não. Satanás está se vai usar de muitos recursos para enganar muita gente. Lembra lá de Mateus 24, os falsos cristos? Então, primeiro Jesus arrebata a igreja, uma vez arrebatada a igreja, por que alguns até cogitam, não vou usar essa expressão cogitar, mas creem que Jesus poderia vir agora e não seria absurdo jamais, irrelevante crer nisso, porque o cenário é um cenário propício para a ascensão do anticristo. Ele não vai ser apenas um mero perseguidor, porque antes de declarar perseguição acirrada contra os seguidores de Cristo, primeiro, vale salientar, ele vai ser um gênio financeiro, alguém com poder de convencimento extraordinário, eloquente, apolítico, ele não vai ser partidarista, portanto ele não vai ser nem de direita nem de esquerda, porque ele vai procurar trazer conciliação, comunhão entre os povos, pacificação, união. Então não é sensacionalismo olhar para um cenário desse e ver que aponta para esse tempo. Pode ser só um ensaio? Pode. Mas não é absurdo esperar Jesus vir agora. O cenário é um cenário como esse. Em recessão econômica mundial. O que ele vai trazer? Estabilidade financeira. A inflação vai cair. Vai recuperar emprego. E vai cair na graça de todo mundo. Glória a Deus. Como já é proposto. O Papa propôs no início do ano a nomeação de um líder mundial. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Isso é fatos. São fatos. Já se ventila, já há tempo, a nomeação de um líder mundial, uma moeda única. Tudo isso é um palco armado para a aparição, nomeação, aclamação do anticristo. Glória a Deus. Que será um ser humano, não é um bicho não é um monstro não. Pelo contrário, suas palavras serão doces, a princípio, amigáveis, sedutoras. Vai conseguir pacificar judeus com palestinos, Glória a Deus. nações rivais, inimigas, enfim. Mas isso é só durante o primeiro tempo da grande tribulação, o primeiro período de tempo, os 3 primeiros anos e meio. É só durante esse período, que é como se diz, ele não vai dar murro em ponto de faca não, vai cair na graça do povo
para depois a máscara dele então cair, a sua verdadeira face ser revelada, porque João, quando o descreve como besta que sobe do mar no Apocalipse 12, está falando do seu caráter bestial, feroz, porque será um ser humano investido por Satanás, a receber de Satanás poder. Satanás não quer o bem para ninguém. Então isso está acontecendo. Não é sensacionalismo, posso estar até usando essa palavra corriqueiramente, mas é um cenário propício. Mas Paulo está dizendo aqui, e a gente parafraseia as palavras de Paulo, não fica perturbado não, irmão. Porque se a igreja se alarma em pensar que Jesus está perto de voltar, que igreja é essa? Que igreja somos nós que nos alarmamos quando descobrimos que a vinda de Jesus, que o arrebatamento pode acontecer em qualquer hora? Ora, e essa não deve ser a nossa esperança primais? Glória a Deus. Porque os que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis. Aleluia. 1 Coríntios 15, 19. Então ainda muita coisa vai acontecer. Mas vamos ver, olha as características dele. E se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado. Se ele é o homem do pecado, se ele será o homem do pecado, ele vai patrocinar o pecado. Jesus veio como homem, mas não pecou. Está vendo porque ele é o anticristo? Se ele é o homem do pecado, Jesus veio como homem, mas não pecou. Se ele é o filho da perdição, Jesus é o filho da salvação. Como ele disse, e está escrito lá em Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Se ele se opõe, se levanta contra tudo, isso aqui vai acontecer depois do primeiro período da grande tribulação, quando vai se cumprir Apocalipse capítulo 13, fala da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Isso aqui demandaria tempo. Isso aqui é um resumo. A besta que sobe do mar, o anticristo, a besta que sobe da terra, o falso profeta. Olha a trindade satânica aí, Apocalipse capítulo 12 e 13. Dragão, besta que sobe do mar e besta que sobe da terra. Dragão, Satanás, antideus. Besta que sobe do mar, o anticristo. Besta que sobe da terra, falso profeta, anti-Espírito Santo. É melhor ser governado pela trindade santa, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, do que rejeitar essa palavra e ficar aqui pagar para ver, para ser governado pelo dragão, pela besta que sobe do mar e pela besta que sobe da terra. Aleluia. Porque a besta vai ser ferida. Depois que ela for ferida, muitos plenistas sugerem um atentado. Aí é que a ira dele vai se enfurecer. E agora Satanás vai revelar o seu real intento. Grande admiração de muita gente, a popularidade, alguém muito populista. Agora vai fazer o quê? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Então veja como ele é o anticristo. Se ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, Jesus conduz os homens para adorar a Deus. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Ele quer ser como Deus. Paulo escreveu na carta aos Filipenses capítulo 2, que Jesus mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Porque ele ambiciona a adoração dos homens. Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel já prenunciava isso. Satanás tentando concentrar todos os homens num governo único e universal.
A consagração da estátua no capítulo 2 de Daniel. O Nabucodonosor ordena que todos os povos daquele mundo antigo viessem e se prostrassem. Jesus, quando está sendo tentado por ele, o que é que ele propõe para Jesus? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Glória a Deus. Então a máscara dele vai cair. Vai se repetir novamente Isaías 14:14. Vai querer ser igual a Deus, querer se comparar a Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E é durante esse período, meus irmãos, olha lá, prosseguindo, para a gente já concluir. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aqui não há um consenso sobre o que seria isso, ou quem detém o anticristo, mas boa parte dos escatólogos, boa parte defende que esse que detém é o Espírito Santo, e essa é uma interpretação que particularmente também eu creio, que é quem detém, quem para, quem marca, quem o impede de se manifestar, é quem põe freio, porque senão, irmão, isso aqui já está tudo descambado. Mas pastor, não está? Estaria pior se o Espírito Santo ele não tivesse na igreja aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Sabe que o mistério da injustiça é esse? Satanás não gosta de justiça, ele odeia justiça, e o contrário de justiça é o que? Injustiça. Você não vê o mistério da injustiça operando, não? Na corrupção, por exemplo. Isso é mistério da injustiça, na inversão dos valores. Isso aí é tudo indícios. Somente há um que agora resiste até que do meu ser retirado. Por que eu creio que esse que detém, quem detém o anticristo é o Espírito Santo? Olha que interessante isso aqui. Somente há um que agora resiste até que do meu ser retirado. Glória a Deus. Não quer dizer que o Espírito Santo durante a grande tribulação não vai convencer pessoas, mas a sua obra plena vai ser de maneira agora limitada, até que do meio ser tirado. Quem está no meio da igreja? Quem está no meio do povo de Deus? Senão o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo for tirado do meio, aí versículo 8 vai se cumprir, e então será revelado o iníquo. Observe que no primeiro período da grande tribulação ele não é iníquo, não. Ele vai ser revelado ainda como iníquo. Ele vai se cumprir lá no Apocalipse capítulo 13. Apesar de que aqueles que ouviram uma palavra como essa, que ficarem aqui, vão identificá-lo como iníquo. Já pensou, irmão, você ouvir a vida toda que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja? Quem ficar aqui vai sofrer demais durante a grande tribulação e acabar ficando? Eu me lembro de uma revelação, ela está até disponível no YouTube, se não me engano, é A Última Trombeta, o nome desse testemunho, senhorzinho de idade, de Oslo, na Noruega, muito tempo, acho que é 1960 alguma coisa. A princípio era os bolachão, disco. Depois você procura lá, e tem uma revelação do cenário da grande tribulação, como se ele ficasse e acompanhasse. Uma das coisas que me chama a atenção, que me faz lembrar, é os crentes que vão ficar procurando pastores que também vão ficar. E esses crentes vão procurar esses pastores. O pastor está contra esses crentes sem nem saber o que era a grande tribulação, porque nunca foi pregado sobre isso. Pastor, por que o senhor não pregou para a gente sobre tudo isso que está acontecendo? Porque não era o que está em alta. Porque não é o que atrai as pessoas. Porque eu tinha medo de ofender. Porque eu tinha medo de magoar. Irmão, se pregar
Arrependimento, conversão. Ter medo de pregar arrependimento, conversão, santificação. O medo de perder membros, isso é covardia. Porque a gente crê num Deus que é dono do ouro e da prata, que abençoa com bens materiais, sim, também. Mas a gente não pode acostumar a igreja com esse mundo aqui. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. A igreja não pode se conformar com esse mundo. Isso não quer dizer que você vai viver uma vida relaxada, que você não possa trabalhar, que você não possa estudar, que você não possa se profissionalizar. Você não pode dar ênfase demais a essas coisas. Essas coisas não podem ser prioridades na sua vida. Você tem que cuidar da sua saúde, se preocupar com bens terrenos e conquistar só coisas daqui. Jesus disse: não junteis tesouro na terra. Glória a Deus. Onde a ferrugem, né, e a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu. Onde é que você está juntando tesouro? Vai querer pagar para ver? Porque lá no Apocalipse, depois a gente traz outro estudo aqui sobre as duas bestas. Você vai ver lá a implantação da marca da besta. Se vai ser, olha que cenário. Já pensou se de repente isso aqui é só uma conjectura? Vê como um cenário desse é propício. Recessão econômica, desemprego, todo mundo em quarentena em casa, quase todo mundo sem poder trabalhar. E agora, para poder receber isso aqui é uma conjectura, por favor. Um benefício emergencial, enfim, comprar alguma coisa, você tem só é possível através de uma marca. E muitos sugerem veja como é um cenário propício. É por aí, irmãos, por aí. Eu não vou afirmar um chip, como muitos afirmam. Pode ser, pode não ser, mas alguma coisa visível. Tem assistindo, ou na mão direita ou na testa. Ah, eu não tenho mão direita. Quem não tiver mão direita, quem não tiver braço, põe na testa. Por que na mão direita e na testa? Porque nem todo mundo tem mão direita. Tem gente que amputou, nasceu sem, mas vai para a testa. Se não tiver testa, é porque não está vivo. Ou mão direita ou testa, não tem para onde correr. Não, eu não vou botar, não vai comer, não vai poder comprar, está escrito lá, não vai poder vender, fazer nenhuma transação econômica, comercial. Ah, mas eu vou me recusar a pagar para ver? Será? Tem gente que hoje não suporta uma cara feia, deixa Jesus. Como é que vai suportar a tortura? Ele diz lá no Apocalipse: quem tiver de ser ferido a espada será ferido. Quem tiver de ser preso, quem tiver de ir para a prisão irá. Falando tanto de execuções como de prisões. Porque Deus, de algum modo providencial, vai guardar o Israel. De algum modo providencial, vai guardar os remanescentes judeus. Haverá conversão nesse momento, porque quando ele exigir ser adorado, quando a sua verdadeira face de Nix for revelada, aí a ficha vai cair para muita gente, principalmente para os judeus que vão rejeitá-lo, consequentemente vai desencadear uma grande perseguição. E para resumir, para finalizar, diz aqui mais o texto: a esse cuja vinda é segundo. Versículo 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disparar pelo açoite da sua boca. Isso aqui é no final da grande tribulação. Isso aqui é o dia de Cristo. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, o anticristo já conseguiu. Você conhece um país mais odiado do que Israel? Você conhece um povo mais perseguido do que os judeus? Não existe. Já está num meio ali, num covil de inimigos. Se pudesse, como já até disse o presidente, não sei se ele é presidente do Irã, o ex-presidente do Irã, se ele ainda Ahmadinejad, a
solução para a pacificação do Oriente Médio seria o extermínio do Estado de Israel, a aniquilação do povo judeu. Hitler tentou fazer isso, enfim, um povo odiado. Quando a ficha começar a cair para eles, que a princípio eles vão cair na lábia dele, mas quando a ficha começar a cair, aí sim vai travar uma grande perseguição. Os reis do Oriente vão marchar contra, vão descer para a grande batalha do Armagedon. É muita coisa que ainda vai acontecer. Então, quando Jerusalém estiver sitiada, o povo judeu estiver lá, sem ter para onde ir, porque ele já ganhou a popularidade do mundo, e os exércitos de quase todo mundo estarão lá com seus mísseis apontados para Israel, com todo o seu poder bélico, para acabar de uma vez por toda com Israel. É aí que se cumpre o dia de Cristo, a vinda de Jesus em glória. Apocalipse 1:7, vede, ele vem sobre as nuvens, todo olho verá, até mesmo que os traspassaram, e as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E agora, por definitivo, eu termino convidando vocês para o livro do profeta Zacarias. Já tratamos do arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo, a grande tribulação, e agora a vinda de Jesus em glória. Zacarias, livro do profeta Zacarias. Observe, irmãos, que nem todas as profecias bíblicas, nem todos os fatos estão em ordem cronológica. Preciso ter paciência para ir montando peça por peça. Então por isso que eu vou ler uns textos aqui salteados, mas não isolados. Para quem está se familiarizando com a Bíblia, é só você ir para Mateus, volta 2 páginas. Fica antes de Malaquias, depois de Zacarias e Malaquias. Penúltimo livro da Bíblia Sagrada. Olha aqui o cenário. Zacarias capítulo 14, versículos 2 e 3. Sabe o que é que eu acho lindo aqui? É que o anticristo pensa que é ele que vai juntar os exércitos para dizimar Israel. Sabe quem vai juntar esse povo todo, Diácono Luciano? Está aí, capítulo 14. Vamos ler a partir do 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Quem está dizendo isso aqui é Deus. E as casas serão saqueadas. Vai ter aflição? Vai ter. Vai ter angústia? Vai ter. E as mulheres forçadas. Irmão, isso aqui no original do hebraico é violência sexual. Tentativa de violência sexual. As mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro. Lembra que eu acabei de falar? Quem tiver de ir para a espada irá. Quem tiver de ir para a prisão irá. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Deus vai preservar o resto do povo na cidade. 3. E o Senhor sairá, eita, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Agora volta, vem comigo para o capítulo 12. Aleluia. Depois a gente retorna para o capítulo 14. Capítulo 12, versículo 8 e 9. Olha o estado emocional da casa de Israel no meio desse cerco. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi. Eita Jesus, isso vai ser parecido com a guerra de 6 dias. Depois pesquisa sobre a guerra de 6 dias. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do céu diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Oh, glória a Jesus. Dá uma pausa aí, você observou que é Deus que vai juntar?
para o filho dele vir defender. Agora vamos rapidinho para Mateus 24, 30. Aí sim, ó, que a gente até já leu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como todas as tribos da terra? Porque todos os canais, os veículos de comunicação estarão transmitindo essa batalha. Batalha do Armagedon. Que quando Napoleão Bonaparte chegou lá, no Vale do Meguido, ele, sem saber, inconscientemente, ele falou dessa batalha. Ele disse assim: esse lugar é propício para uma grande batalha. Aqui daria para juntar os exércitos da terra para uma grande batalha, sem ele saber. Mas vamos voltar lá para Zacarias. É aí que Jesus volta. É aí que acontece a parousia, a vinda visível em glória para todos. Zacarias 12. Agora vamos ler do 10 ao 14. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Me responde uma coisa: Israel, hoje, tempo presente, tem o Espírito Santo? Recebeu o Espírito Santo? Não, porque não tem como receber o Espírito Santo sem receber Jesus. Vai se cumprir Joel 2:28, porque o Espírito será derramado sobre toda a carne. Então essa é a hora deles receberem o Espírito Santo também. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Porque para eles o Espírito Santo é um título, somente um título de Deus. E olharão para mim, a quem traspassaram. Glória a Deus. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Quem é o unigênito? E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem é o primogênito? Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguido, e a terra pranteará. Esse pranto aqui, irmãos, é aquele pranto que o crente pranteia, chora, quando se enche do Espírito Santo de Deus. É pranto de arrependimento, de contrição, de quebrantamento, porque eles receberam o Espírito Santo, estão vendo Jesus voltando agora sobre as nuvens, e estão identificando que é Ele. Glória a Deus. Aleluia. E a terra pranteará cada linhagem à parte. Olha o Espírito Santo sendo derramado sobre os descendentes das tribos. A linhagem a parte as suas mulheres, a parte a linhagem da casa de Natã, a parte e suas mulheres, a parte. A linhagem da casa de Levi, a parte e suas mulheres, a parte. A linhagem de Simei, a parte e suas mulheres, a parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem a parte e suas mulheres, a parte. Glória a Jesus. Receberam o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E para finalizar, vamos ver Jesus descendo agora. Capítulo 14, versículo 4. Glória a Jesus. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido, rachado pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Deus irá tragar os inimigos de Israel, muitos inimigos de Israel. Quando Jesus, arrebatamento invisível, visível somente para a igreja. O dia de Cristo que Paulo está falando lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é a vinda dele em glória, a parousa. Agora ele vai descer, no Monte das Oliveiras. Quando os pés têm que pisar no Monte das Oliveiras, o montezinho vai se rachar no meio. O monte que tanto ele pisou quando ia orar, só que estava como um homem. Agora ele vem glorificado. Quando ele descer glorificado, que os pés dele tocar no monte, o monte vai se rachar. Aleluia.
Aleluia. Oh, Glória a glória. Deus. E vai se cumprir Apocalipse 19. Pois leia com atenção o retorno dele como o Rei dos Reis, Senhor Glória do a Senhor. Deus. A ceia, a grande ceia que ele vai Aleluia. fazer. Aleluia! Onde as Glória, aves glória do céu vão seja comer dada ao carne Senhor. de reis e de poderosos. Aleluia. A ceia do Cordeiro. Glória. A ceia de Deus. Vai falar das duas ceias. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E o 11 diz: e habitarão nela. Depois você lê em casa, do versículo 11 até o 21. E aqui vai falar do estabelecimento do milênio, do reino milenial de Cristo. Então é isso, meus irmãos.